Vamos lá, gente. Começando provavelmente aqui o nosso último vídeo, nós falaremos do terceiro setor. Quando a gente fala em terceiro setor, nós vamos pensar em entidades paraestatais. As entidades paraestatais são as famosas ONGs, tá? É o sistema S, SESI, SESC, SENAI, SENAT, tá? Nós vamos entender a diferença básica entre o primeiro, o segundo e o terceiro setor. Vamos lá de novo. O primeiro setor é a própria administração pública prestando um serviço público, seja a administração pública direta ou indireta. Segundo setor, a administração pública delega a prestação de um serviço ou a execução de uma obra pública através de concessão, permissão, autorização e concessão especial. E o terceiro setor, gente. Primeira coisa importante a se guardar aqui: as entidades paraestatais, elas não visam lucro. Diferentemente das empresas pertencentes à iniciativa privada para as quais são delegados serviços públicos no segundo setor, essas empresas elas visam lucro, elas querem ganhar grana com a prestação de serviço. Essas entidades paraestatais pertencentes ao terceiro setor, elas não visam lucro. São pessoas jurídicas de direito privado que não visam lucro. Tá certo? E nós vamos ver algumas características dessas entidades paraestatais. E uma característica muito importante: cai muito em concurso, muita gente erra. Importante de se dizer: essas entidades paraestatais, essas pessoas jurídicas de direito privado que não visam lucro, elas integram a administração pública, SESC, SENAI, SENAT. O que vocês acham? Não integram a administração pública, elas não fazem parte da administração pública. Essas entidades paraestatais, elas caminham ao lado do Estado, auxiliando o Estado na prestação de serviços, mas elas não fazem parte da administração pública. Tá bom? Segunda característica que nós já vimos, sem fins lucrativos. Uma terceira característica, aqui elas recebem fomento. O que é fomento? Incentivo do Estado. Nem todas, elas podem ou não podem receber fomento, mas em regra recebem. Quando vocês entenderem, recebem fomento, recebem grana do Estado na maioria das vezes. Pode ser bem público e às vezes também pode ser até servidor público cedido a essas entidades paraestatais. Mas vamos pensar em fomento aqui em grana, tá? Mas lembrem também que o Estado em si pode fornecer lá um bem público para ceder um bem público ou ceder até um servidor público. Que tipo de atividade essas entidades paraestatais prestam? Elas prestam atividades de interesse social. Tá certo? Elas são parcialmente controladas por regras de direito público. Aqui um exemplo, gente. Se essa entidade paraestatal receber dinheiro público, ela vai sofrer controle da administração pública, tá? Os tribunais de contas aí da União, do Estado, tá bom? E sujeitas ao controle da administração pública. Se elas prestam serviço público, por óbvio que elas estão sujeitas, nem que seja um controle finalístico, mas elas estão sujeitas a um controle da administração pública. Gente, eu vou falar de alguns tipos de entidades paraestatais, as mais conhecidas, tá? Existem outras, mas eu vou falar de três muito conhecidas, que é a SSA, Serviços Sociais Autônomos, da OAS, que são as organizações sociais, e das OCIP, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, tá? E eu vou falar porque elas são conhecidas, mas assim, outro ponto aqui também, não dá para decorar, gente, característica de uma e de outra. A gente tem que estudar se a gente for atuar nesse segmento, ou se a gente for prestar um concurso, nós temos, obviamente, que guardar algumas dessas características, pelo menos para o concurso, mas não precisa decorar, a gente tem que tentar entender, mas aqui o que diferencia uma da outra são características, tá certo? Então, para quem atua no segmento, isso acaba se tornando maçante e a pessoa acaba guardando. Mas quem só vai prestar um concurso, estuda, tem que guardar, é óbvio, mas
não é uma coisa que eu exijo uma decoreba, por exemplo, dos meus alunos. Tem que estudar e na hora de praticar, na hora de atuar, rever a situação. Tá? Aqui é interessante a gente entender. Tá? Primeiro tipo aí de entidade paraestatal que eu separei para vocês, a SSA, Serviços Sociais Autônomos. Gente, primeira coisa, a SSA, elas estão diretamente ligadas aos sindicatos, à estrutura sindical. Elas prestam uma atividade social. É uma prestação de serviço público de utilidade pública de determinado grupo social ou profissional. Por isso que eu digo, elas estão diretamente ligadas à estrutura sindical. Como é que elas se organizam? Elas são organizadas por entidades privadas representativas de categorias profissionais. Lembrando, diretamente ligadas à estrutura sindical. Como é que elas se financiam? Através de contribuições sociais ou também através de dotação orçamentária do poder público. Tá bom? Recebendo grana do poder público, por óbvio que elas vão sofrer um controle dos tribunais de contas, como nós já vimos nas características principais das entidades paraestatais. Aqui uma característica importante da SSA. Lembra, elas não fazem parte da administração pública. Elas sofrem elas são controladas parcialmente por regras de direito público, tá? Mas elas não fazem parte da administração pública. E olha aqui uma situação importante. Elas não estão sujeitas nem à licitação e nem a concurso público para contratar serviços ou funcionários. Elas são regidas por regulamentos próprios. Elas respeitam, obviamente, princípios básicos da licitação, tá? Mas elas não precisam fazer, elas estão dispensadas de fazer licitação ou de realizar concursos públicos. Exemplos de SSA, gente: SESC, Serviço Social do Comércio; SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial; CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Show de bola? Um segundo tipo, uma segunda possibilidade aí de entidade paraestatal é a famosa Organização Social, OS, regida pela Lei 9.637 de 98. Qual que é o objeto, qual que são as atividades prestadas pelas OS? São atividades não exclusivas do Estado, tais como educação, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde. Essas atividades elas estão previstas no artigo 1º da Lei 9.637 de 98, que é a lei da OS. Gente, como é que se cria uma OS? Isso aqui é importante também, tá? Uma associação ou fundação privada, é óbvio, ela pede habilitação junto ao poder público. E a que órgão do poder público? Ao Ministério competente, Ministério da Educação, Saúde, Ciência, Cultura. Então essa associação ou essa fundação privada, ela vai lá e pede habilitação para se transformar em uma OS junto ao poder público, através do Ministério competente, Ministério da Educação, Saúde, Ciência e Cultura. O poder público, ele tem a discricionariedade de conceder ou não essa qualificação de OS para essa associação ou fundação. Então, ele pode ou não pode conceder essa qualificação, tá bom? Depois de concedida esta qualificação, o que ocorre? Como é que o poder público contrata com essa OS? É celebrado um contrato de gestão com o poder público. Importante a gente guardar, contrato de gestão com o poder público. É formalizado um vínculo
entre esta fundação e essa associação que se transformou numa OAS, e este vínculo ele discrimina atribuições, responsabilidades, obrigações. Qual é a forma de financiamento dessas OAS? Através de fomento. E aqui o fomento ele pode ser dinheiro, bens públicos e até cessão de serviços públicos. Gente, no que tange aquisição de serviços e produtos para essas OAS, quando a OAS contratante, quando ela for contratar um serviço público ou um produto, for contratar um serviço ou um produto sem dinheiro público envolvido, com recursos próprios, ela não precisa fazer licitação. Quando tiver dinheiro público envolvido, ela precisa fazer licitação, tá certo? E a administração pública, para contratar com uma OAS, a administração pública que quer contratar uma OAS, formar um contrato, celebrar um contrato de gestão, ela não precisa fazer licitação, tá bom? Então, a administração pública, para celebrar um contrato de gestão com uma OAS, ela não precisa fazer licitação. Artigo 24, inciso 24 da Lei de Licitação, 8.666 de 93, tá certo? A fiscalização dessas OAS ocorre através dos ministérios competentes, tá? Da saúde, da educação, da cultura, e caso essa OAS descumpra esses contratos de gestão, ocorre a desqualificação dessa entidade, dessa associação ou dessa fundação, e ela deixa de ser uma OAS. Exemplos de OAS: Associação para a Gestão das Unidades Administrativas e Sociais, água, Instituto Social do Esporte e Educação, Fênix do Brasil, Saúde, Gestão e Desenvolvimento de Políticas Públicas e Saúde. Tá bom, gente? No próximo nós vamos falar aí das OCIP.